Alunos do nono ano, sejam bem-vindos à web aula de História. Hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior. Estamos falando sobre a Primeira Guerra Mundial e só para observar, nas aulas passadas nós começamos a falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Falamos aí sobre as disputas imperialistas, né? Falamos também aí que o período aí entre o final do século XIX e o início do século XX aí foi marcado lá na Europa, né, pela existência de fortes aí tensões entre as potências do continente aí africano e asiático. A gente pode observar que várias situações provocaram essas tensões. E uma dessas situações aí foi a chamada disputa imperialistas entre a Alemanha, entre a França e entre a Grã-Bretanha. Falamos também nas aulas anteriores sobre que a qualquer momento poderia eclodir uma guerra. Havia guerra à vista. E aí a gente pode observar que dentro deste contexto foi formado aí então foi feita, na verdade, uma política de alianças. E essa política de alianças, ela foi formada aí da seguinte forma. Criou-se aí, dentro desta política, dois blocos. O bloco da Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. E de outro lado, nós temos um outro bloco que foi chamado aí de Tríplice Entente. A Tríplice Entente era formada pelos seguintes países: pela França, Rússia e Grã-Bretanha. Então, isso aqui, no início da Primeira Guerra Mundial, esses países compuseram aí esses blocos de alianças. Vimos também aí, dentro deste contexto, que houve aí, de fato, a corrida armamentista. Ou seja, esses países estavam se armando, se preparando para que, se possível, se acontecesse uma possível guerra, eles estavam preparados com armas. E eles também compravam o que? Remédios, para que pudessem, então, se ocorresse uma guerra, cuidar de seus feridos. Então, tanto o Tríplice Entente quanto o Tríplice Aliança, eles estavam aí numa corrida armamentista, comprando armas e medicamentos. De outro lado, a gente vê aí, nesses países europeus, principalmente, o que? Uma paz armada. O momento que esses países estavam se preparando, se armando, na verdade, mas como não tinha ainda iniciado a Primeira Guerra Mundial, eles estavam vivendo um clima de paz, mas armados. É por isso que a gente fala paz armada. Sendo assim, a gente pode observar que o que mais a gente pode observar dentro deste contexto é que as disputas por territórios, a disputa imperialista, é que de fato fez com que o mundo parasse e então analisasse que a qualquer momento poderia estourar uma guerra. Por quê? Por causa dessas disputas territoriais. Hoje a gente vai falar sobre eclode a guerra. Foi um momento aí, né? A gente pode dizer que foi o estopim, o motivo que de fato começou a guerra, que a qualquer momento poderia começar. Então, este momento que eclode a guerra está na página 46 do seu livro. Se você quiser acompanhar, e faça suas anotações também, que é muito importante. Algumas considerações que estarei falando aqui não está no seu livro, por isso que é interessante você anotar. Bom, eclode a guerra. A tensão nos Balcãs chegou ao auge em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono aí do Império Austro-Húngaro, ele foi assassinado, né, em Sarajevo,
que era a capital da Bósnia, por um militante que lutava aí pelas causas sérvia. E o nome desse militante era o príncipe Gravilo Príncipe. E aí, o que podemos falar sobre esse episódio? Esse episódio aí, conforme eu já falei para vocês, né, o assassinato aí do arquiduque Francisco Ferdinando foi o motivo aí que de fato começou a Primeira Guerra Mundial. Precisava de algo para iniciar esse conflito. E esse assassinato aí do arquiduque Francisco Ferdinando foi o estopim, foi o motivo para que de fato começasse essa guerra. Nós podemos observar que o Francisco Ferdinando, ele morreu aí junto com a sua esposa, que se chamava Sophie, né? E é considerado aí o episódio decisivo para o início da Primeira Guerra Mundial, conforme eu disse. Sendo assim, o atentado da morte do herdeiro aí do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, ele foi obra de um ativista bósnio, que era o Gravilo Príncipe. Ele, então, era membro aí do grupo Jovem Bósnia. E o que a gente pode entender dentro desse contexto aqui é que o governo aí do Império Austro-Húngaro, ele enviou um ultimato à Sérvia, né, com uma lista aí de exigências. Ele estava exigindo que não, e essas exigências aí não foram acatadas integralmente. E o que aconteceu depois de um mês aí da morte do arquiduque Francisco Ferdinando, né? No dia 28 de julho de 1914, então, foi declarado aí guerra à Sérvia, o que marcou de fato o início da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu aí? O governo da Alemanha, né, que era líder aí da Tríplice Aliança, e quando eu falo Tríplice Aliança, vocês têm que entender que essa Tríplice Aliança é formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro, certo? Então, o governo da Alemanha, que era líder da Tríplice Aliança, declarou aí seu apoio ao Império Austro-Húngaro. Foi por isso que o Império Austro-Húngaro, então, lutou ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Enquanto a Rússia, que integrava a Tríplice Entente, declarou seu apoio à Sérvia. Então, a Tríplice Entente era formada pelos seguintes países: França, Rússia e Grã-Bretanha, Inglaterra. Aos poucos, vários outros países entraram na guerra, aderindo aí a um dos blocos, aderindo aos blocos aí da Tríplice Entente ou Tríplice Aliança. Dessa maneira aí, o sistema de alianças transformou um conflito regional em um conflito global, correto? Então, quando a gente fala aí da eclosão da Primeira Guerra Mundial, nós temos que observar que esse ato, ele tinha um objetivo político. Qual era este objetivo político? O de causar o rompimento aí das províncias eslavas da Áustria. E aí, quando eu falo, eu estou falando de quem? Da província aí Áustria-Húngara, né? Ou seja, da Áustria e Hungria. Para que pudesse, então, ser o quê? Ser reunidas em uma grande Sérvia, ou seja, a Inglaterra. A morte de Francisco Ferdinando, ela pode ser aí, né, considerada como o ápice dos acontecimentos que desenrolaram aí na política aí europeia desde 1871. Então a gente pode observar que desde 1871, né, o mundo, principalmente os países europeus, que a guerra praticamente estava concentrada ali, as disputas territoriais estavam concentradas ali. Então eu posso dizer que esse período de 1871 a 1914
ficou conhecido como um período de paz armada. Justamente por quê? Porque a partir de 1871, esses países começaram então a ter uma disputa imperialista muito forte, ou seja, brigas por territórios, ok? Então, a partir do momento que a gente fala dessa eclosão da Primeira Guerra Mundial, na página 47, é importante a gente falar sobre o conflito, né? Ou seja, bem antes, as autoridades alemãs tinham consciência de que a existência de fronteiras com os inimigos, tanto do lado ocidental como do lado oriental de seu território, exigiria o quê? Uma estratégia específica. Assim, começaram então a guerra, pondo em prática o plano Schlieffen, que consistia em dominar rapidamente a Bélgica e Luxemburgo para atacar quem? A França. Então, o alvo era a França. A partir da França, outros países. A gente pode entender também que os franceses, eles reorganizaram aí as suas defesas, né? E o objetivo desse ataque era para impedir que a França reorganizasse o quê? Aí a sua linha de defesa, concentrado aí na fronteira franco-germânica. Os alemães, o que os alemães faziam, né? Eles acreditavam aí que assim liquidariam a guerra chamada Frente Ocidental e poderiam se concentrar na Frente Oriental, enfrentando a Rússia. No entanto, o que aconteceu? As tropas belgas resistiram firmemente à invasão do seu território, o que retardou aí o avanço alemão e permitiu que a defesa francesa se reorganizasse. Então, praticamente, a Alemanha queria pegar quem de surpresa? A França. Mas a França se reorganizou e impediu aí essa invasão. A partir desse momento, o modo como os combatentes se desenvolveram ficou conhecido como Guerra de Trincheiras, né? As trincheiras, o que eram essas trincheiras, né? As trincheiras eram redes de valas cavadas no solo, né? Onde os soldados se escondiam aguardando aí o melhor momento para o ataque. Então eles ficavam ali escondidos dentro dessas trincheiras, que era aí feito no solo, né, buracos cavados no solo. Eles ficavam ali e eles esperavam o melhor momento para o ataque. Chegada a hora, eles se escoravam, né, nos parapeitos aí das barricadas de sacos de areia para atacar a trincheira inimiga. De ambos os lados, muitos eram atingidos fatalmente, tanto do lado aí da Tríplice Entente quanto do lado da Tríplice Aliança. Quando parecia que o inimigo tinha sido derrotado, novas levas de homens saíam aí das trincheiras, atirando por cima do parapeito, e tudo recomeçava novamente. Então, praticamente, a Primeira Guerra Mundial foi feita aí através das trincheiras, né? Ou seja, desenvolveram aí, né, essa técnica de combate que ficou conhecido como as trincheiras. Os poucos avanços ou recuos das partes envolvidas deram aí um caráter estático, né? E essa primeira fase foi a Guerra de Trincheiras. Então, as trincheiras aí, neste momento da Primeira Guerra Mundial, foi muito importante para que ambos pudessem aí atacar os seus inimigos. E na impossibilidade de vencer o inimigo por terra, foi no mar que a tecnologia bélica, né, decidiu aí os rumos da guerra. Enquanto os alemães mobilizavam seus submarinos para afundar as embarcações inimigas, ingleses aí impunham à Alemanha um pesado bloqueio naval, impedindo a entrada no país de suprimentos e de matérias-primas para a indústria da guerra alemã. Então isso tudo, gente, aconteceu durante aí o início dessa Primeira Guerra Mundial. Nas aulas que vêm,
nós vamos estar falando aí, continuando com este assunto, e a gente sabe que esse conflito foi um conflito mundial, um conflito aí que abalou praticamente aí o mundo todo. Eu fico por aqui, até mais, até a nossa próxima aula.